Fala turma, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu me chamo Duarte, sou consultor financeiro há aproximadamente 12 anos. Já passei por grandes instituições financeiras e hoje eu sou sócio da Capital Investimentos, que é a nossa consultoria de investimento, e eu também tenho uma consultoria financeira mais focada em ajudar os meus clientes a tomarem algumas decisões. E nesse vídeo eu vou trazer uma pauta que infelizmente a grande maioria dos profissionais eles acabam se sabotando por pura crença, tá? Pura crença. Que é exatamente falar, eu não sou muito bom com vendas, eu não sei vender, eu não sei negociar. E, na minha opinião, a venda de produto, ela de fato envolve uma série de questões. A venda de consultoria, ela envolve principalmente a capacidade de você passar confiança para o outro. E, na minha opinião, a única maneira de você, de fato, passar confiança para o outro é você aprofundando genuinamente naquilo que você entrega de melhor. A partir do momento que você identifica o conhecimento que você tem, a dor que ele resolve e como ele é entregue a partir de uma solução, você sabe com quem conversar, você sabe as dores dessa pessoa e você sabe como resolver essa dor ou essas dores. E com muita facilidade você sabe explicar. E é aqui onde entra um grande ponto. Eu sou muito adepto à ideia da gente explicar a nossa metodologia no nosso primeiro encontro. Que é o quê? Nosso primeiro encontro, cara, não tem muito segredo. O primeiro encontro é um diagnóstico. Você precisa ter interesse genuíno em saber quais são os problemas que aquela pessoa possui. Primeiro passo é esse, tá? Eu preciso identificar quais são os problemas. Identificados os problemas, obviamente tem algumas metodologias que a gente segue. Eu sigo a metodologia em que eu levanto as 3 grandes necessidades do meu cliente. Tem vídeo sobre isso. A partir do momento que eu faço isso, eu busco identificar que essa pessoa possui esses problemas e, em paralelo a isso, eu preciso entender se eu consigo, de fato, ajudar aquela pessoa. Porque não adianta também a pessoa vir e perceber que eu não consigo ajudar e eu tentar converter para vender e gerar caixa e eu não conseguir entregar a solução ou até mesmo não conseguir demonstrar que eu consigo ajudar aquela pessoa. E é exatamente aqui o ponto. A partir do momento que eu entendo quais são os problemas, eu preciso demonstrar como eu consigo ajudar aquela pessoa. Exemplo, você tem um problema X. A gente identificou que você tem esse problema e o que origina o teu problema e qual o efeito desse problema. Eu preciso traçar estratégias pensadas principalmente em como solucionar, em quanto tempo solucionar esse problema. Porque se eu trago isso para você de imediato, você olha e fala, tá, eu sei que eu tenho esses problemas e o que esse cara está me falando faz muito sentido. Realmente, da forma que ele está pensando faz sentido, mas eu não sei como implementar essas maneiras em que ele está me explicando, me dizendo a estrada, o percurso, a estratégia, a metodologia. Então, a partir do momento que eu genuinamente identifico e, em paralelo a isso, mostro para ele as maneiras em que é possível resolver, ele consegue antecipar com muita facilidade e visualizar sendo resolvido. E aí no final você fala, ó, eu consigo te ajudar, mas para isso eu preciso analisar um pouco mais os teus dados para que eu consiga ser justo na precificação do nosso trabalho. Me passa esses dados e aí obviamente a gente precisa levantar uma série de dados em relação às finanças pessoais dele, quanto de renda, quanto de despesa, em termos de contabilidade, qual a modalidade de declaração que ele possui hoje, se essa pessoa tem dívida, se ela tem muitos gastos, se ela tem investimentos, como é que se encontra esse balanço, quais são os objetivos de curto, de médio e longo prazo. Tudo isso tem que ser levantado para que a minha proposta seja baseada em quais os problemas e em quanto tempo eu vou conseguir ajudar aquela pessoa. Então, quando eu me reúno na segunda vez com aquela pessoa e eu faço essa reunião de segunda da proposta, que é a segunda reunião em até 7 dias, para não esfriar e a pessoa não também a pessoa não perder nenhum tipo de expectativa e nenhum tipo de alinhamento que foi feito na primeira reunião, tá? E nenhum tipo de informação que foi importante. Quando eu vou apresentar, essa apresentação ela segue o mesmo fluxo. Eu falo sobre o problema que eu identifiquei, elenco quais os problemas, a intensidade e o tamanho desse problema. Eu trago as soluções, como a gente vai resolver em quanto tempo, e sempre estou alinhando expectativas, se é aquilo que ele esperava, se não, etc. Depois eu falo sobre as condições, o que vai ser entregue, o que ele vai ter acesso, as bonificações, as ferramentas, quantas reuniões ele terá direito, as maneiras de contato, os pontos de comunicação, as entregas, os resultados que a gente vai buscar. No final, eu apresento o preço para ele ter direito àquelas condições.
não existe gatilhos que a gente precisa ficar usando, não existe uma série de mecanismos que um monte de vendedor tenta vender. Principalmente quando esse lead ou esse prospect ele vem através de indicação, que é o que eu principalmente incentivo todos vocês consultores a seguirem, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um mercado que ainda é muito novo. A maioria das pessoas acabam não tendo uma relação muito boa com o dinheiro, não tem muita educação financeira, não tem muito conhecimento. Então, o fato de não ter muito conhecimento e, além disso, é um tabu, faz com que essas pessoas, a maioria das pessoas, já estejam com o pé atrás quando se trata de dinheiro. E aí, se você faz aquela prospecção ativa de ficar ligando, mandando mensagem, você passa muita impressão de alguém que, digamos que é muito invasivo, segundo que, está muito ansioso em ter pessoas, um cliente, novos clientes, e um profissional que está sempre em busca de novos clientes, tá? Ele passa muito aquela impressão de não ser um bom profissional, isso é fato. Então, cara, a gente tem uma metodologia onde, obviamente, a gente utiliza de captação ativa, mas não nesse formato de ficar mandando e ligando mandando mensagem ligando para aquele prospect, tá? É totalmente o inverso. A gente gera a curiosidade e a gente gera, através da curiosidade, uma percepção de autoridade maior que permite com que a gente faça algum tipo de oferta. Então, não tem muito segredo, sabe? Principalmente você que está começando. Cara, se você seguir o passo a passo, se você conseguir, de fato, gerar valor e demonstrar que você consegue resolver aquele problema, o teu nível de conversão vai ser muito mais alto. Mas não queira uma metodologia salvadora, sabe? Aquela que você vai implementar, você vai ter 100% de conversão. Porque não existe, principalmente quando se trata de consultoria, né? A jornada da venda ela é muito mais longa e, além disso, você demanda de muito mais tempo para poder converter. Leva um pouco mais de tempo do que um produto. E, além disso, ainda tem uma adição nessa equação, que é exatamente o fato da gente trabalhar numa área que é muito ainda jovem e é tabu, que é a questão financeira, né? Dinheiro no Brasil é um tabu, a gente tem que levar isso em consideração. Então, se eu pudesse dar um conselho, seria exatamente isso. Aprofunde o quanto você conseguir na tua metodologia, porque a partir do momento que você aprofunda na tua metodologia, você sabe exatamente todos esses detalhes que serão essenciais na conversão do teu cliente a partir do momento que você explica para ele porque deve ser resolvido, tá? Isso fica muito alinhado na cabeça do nosso prospect, do nosso cliente, e a partir do momento em que aquela pessoa ela entra na consultoria, ela já está alinhada com o porquê. Você não precisa ficar a todo tempo falando de rentabilidade, de investimento A ou B, não. Você identificou problemas, você vai atuar baseado em problemas. E os investimentos e o que quer que seja serão minimamente ferramentas que você vai utilizar ao longo do processo, tá? A partir do momento que a gente segue esse racional, a gente atrai gente muito mais alinhada e qualificada para se manter por muito mais tempo dentro do nosso negócio, beleza? Tamo junto. São 8h30 da noite de um domingo, estava aqui organizando a minha semana. Essa semana eu vou para São Paulo, vou para Vitória, volto para o Ceará, depois eu vou para o interior e, enfim, vai ser bem corrido esses próximos dias e eu vou filmar tudo para vocês. Espero que vocês acompanhem e tirem bastante insights também, beleza? Tamo junto. Segue lá o Consultor Independente. Caso você tenha alguma dúvida, comenta aqui abaixo, se inscreve, compartilha, comenta também. É a única maneira que a gente tem de trocar, né? E obviamente eu conhecer um pouco mais de vocês também. Fechou? É nóis. Um abraço.